paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio, chegando, apressado, um pouquinho em cima da hora, mas quero deixar pelo menos alguns pensamentos para você sobre a próxima lição deste domingo. Hoje vamos estudar a lição de número 9 com o seguinte tema: o batismo, a primeira ordenança da igreja. Queremos hoje trazer então uma pequena exposição para te ajudar. Muitos segmentos religiosos acreditam que o batismo em água produz a regeneração, enquanto outros veem nele apenas um símbolo ou representação visível do milagre do novo nascimento. Logo de início, precisamos deixar claro que a doutrina da regeneração batismal é antibíblica. A água do batismo não tem nenhuma virtude sobrenatural ou mágica para efetuar a regeneração, ou seja, o novo nascimento, que é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Além disso, as Sagradas Escrituras declaram categoricamente que ninguém se salva por cerimônias ou ritos religiosos. Diz o apóstolo Paulo: em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, Gálatas 6,15. Uma pessoa pode ser batizada em água 1000 vezes, isso porém de nada lhe aproveitará se não tiver experimentado o milagre do novo nascimento. A Igreja Católica Romana e a Luterana ensinam a doutrina da regeneração batismal. Os católicos do passado chegavam a afirmar que a criança não batizada não se salvaria, mas a sua alma iria para um determinado lugar chamado limbo infantil, antes de gozar das bem-aventuranças do céu, e o corpinho dessa criança tinha que ser enterrado fora do cemitério dos cristãos. Segundo eles, o limbo vem da palavra latina que significa borda ou limite, e era considerado um estado ou um lugar reservado aos mortos não batizados. Tal ensino já foi abandonado. Esta era uma forma equivocada de crer, porque Jesus disse: deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14 e 15. A declaração de Cristo nos leva à conclusão de que as criancinhas são regeneradas e salvas pela obra de Cristo. Os benefícios da salvação são aplicados graciosamente a elas, pela ação invisível do Espírito Santo, sem a necessidade de uma fé ativa. Os 3 objetivos dessa lição são os seguintes: primeiro, pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Segundo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. E terceiro, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Ponto de número 1. Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica romana e alguns segmentos do protestantismo histórico atribuem a virtude de sacramento ao batismo. A palavra sacramento significa um sinal sagrado, capaz de conferir a graça de Deus àquele que dele participa. O próprio Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430 da era cristã, foi quem introduziu esse desvio na igreja. Para ele, o sacramento era um ritual que transmitia graça espiritual independentemente da fé de quem o praticasse. Dessa forma, em sua visão, o batismo era necessário para a salvação. Sabemos, porém, que o batismo não salva, mas que ele deve seguir os passos da fé daquele que se apoia exclusivamente na obra redentora do Cristo crucificado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, aos Efésios 2, 8 e 9. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino correto sobre o batismo é que ele é um mandamento e não um sacramento. Quando Jesus ordenou que o seu evangelho fosse pregado a todas as pessoas e em todas as nações, ele não disse aos discípulos que batizassem os novos convertidos se fosse possível, ou se eles achassem convenientes. Não, a ordem de Cristo foi enfática. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 18, 19. Tanto o ensinai como o batizai estão inclusos no imperativo ide. O batismo deve ser administrado
aos adultos. Agostinho acreditava que os bebês deviam ser batizados por causa do pecado original. Nesse caso, ele dava ao batismo o poder de anular o pecado. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo. Jesus foi claro quando ele disse: dos tais, das crianças, é o reino de Deus. Sabemos que tanto o pecado congênito quanto os pecados praticados só podem ser expiados pelo sangue. Como lemos, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 21 e 22. Diante disso, só podemos entender que a graça de Deus é imputada naturalmente aos infantes, dando-lhes a justificação mesmo antes de serem capazes de crerem. Não existe qualquer vestígio no Novo Testamento sobre o batismo de crianças. Jesus referiu-se a elas mais de uma vez como sendo possuidoras do reino de Deus. Quando Jesus ordenou o batismo, o fez para aqueles que crescem e que fossem capazes de entender o sentido da mensagem do Evangelho. Conforme lemos, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, Atos 2,41. Acreditamos que o mesmo critério que Jesus usou com relação às criancinhas também possa ser usado com relação às pessoas que nascem com problemas mentais e que não podem exercer o raciocínio. Porém, é dever dos pais guiarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, desde a infância, ensinando-lhes todos os dias que somente Cristo pode salvar. Quando estes crescerem, eles mesmos pedirão o seu próprio batismo. Ponto de número 2. O símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. As pessoas verdadeiramente convertidas desejarão o batismo, porque não se trata de uma opção, mas de um mandamento. Além disso, tem o importante aspecto da identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Cada uma dessas etapas foi devidamente explicadas por Paulo no capítulo 6 de aos Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, Romanos 6, 4 e 5. Paulo mostra que o ato do batismo envolve a firme convicção de que morremos para a velha vida e ressurgimos para a nova vida. Essa mesma doutrina também foi ensinada por Paulo em Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2,12. O edifício da vida cristã só pode ser edificado sobre o firme alicerce da palavra de Deus. A igreja não tem que inventar coisa alguma para manter os seus seguidores, apenas deve seguir os ensinos do Senhor. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo e isso deve ser seguido por todos os que crerem. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. O batismo é um testemunho público de nossa fé em Jesus. Por meio dele externamos o tipo de fé que temos depositado em Jesus Cristo. No batismo, não estamos dizendo apenas que Jesus existe, é mais do que isto. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, morreu como justo e inocente. Ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação. Há dois elementos básicos na fé que levam à salvação. Primeiro, a identificação, e depois a apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. A identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que nós pudéssemos assumir a posição de justiça dele.
Paulo escreve: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Alguém se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não foi apenas um substituto perfeito, mas também um perfeito justificador de nossos pecados. A Bíblia declara: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3,3. Depois de expiar os nossos pecados, Jesus nos escondeu nele. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus Cristo. A fé que declaramos no batismo nos coloca junto com Jesus na cruz, crucificados com ele, nos coloca no túmulo, sepultados com ele, nos coloca nos céus, à direita de Deus, reinando com Cristo. Quando reconhecemos essas verdades, passamos a ter o direito ao que Cristo fez, não antes. Daí vem o segundo estágio da fé genuína, que é a apropriação, que é o aspecto da fé que torna meu aquilo que foi realizado por Jesus. E quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça mediante a fé, então estamos nos apropriando disto. Paulo escreveu a Timóteo quando disse: toma posse da vida eterna, 1 Timóteo 6,12. É no batismo que nos tornamos oficialmente herdeiros da vida eterna, possuidores desta verdadeira comunhão com Deus. A fé vem primeiro, o batismo vem na sequência. É no batismo que declaramos o tipo de fé que depositamos em Jesus. As Escrituras dizem: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Este é o verdadeiro sentido bíblico do discipulado cristão. O Cristo crucificado só tem seguidores crucificados. No batismo, declaramos aos dois mundos, ao mundo físico e ao mundo espiritual, que aceitamos Jesus para segui-lo até a morte. Para estes, Jesus prometeu um trono. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Não há espaço para indecisão. O batismo não é um atestado de imunidade contra o pecado, nem tampouco um contrato que nós assinamos de que jamais falharemos na vida cristã. Quando batizamos, o fazemos por um ato de fé e obediência ao Senhor. Milhares de outros atos de fé e de obediência serão seguidos durante ao longo da nossa jornada cristã. Paulo escreveu: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Filipenses 3, de 12 a 15. O novo convertido não deve ficar em dúvidas com relação ao batismo em águas. Pelo contrário, deve ficar feliz, porque se trata de uma oportunidade única para se colocar o marco inicial da fé cristã. Jesus não quer seguidores que ficam em cima do muro, ou que querem se manter neutros na batalha espiritual. Ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 23 a 26. Se uma pessoa se converte a Jesus Cristo e perde a oportunidade do batismo, ela corre o risco de voltar para o domínio dos demônios, porque ela não cumpriu as primeiras ordenanças do Salvador. Ela não estabeleceu o início de uma caminhada de fé e de obediência. Ponto de número 3. A fórmula
e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Obviamente, a fórmula do batismo é uma das doutrinas mais claras no contexto cristão. Durante a grande comissão, Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. É necessário pronunciar de forma clara e explícita a fórmula trinitariana no momento da imersão em água. Ou seja, é necessário que o ministro do Evangelho, que vai batizar, diga em voz audível: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer coisa que fugir desta regra não será o batismo ordenado por Jesus. Por que é importante frisar bem isto? Porque o entendimento e a revelação do Deus Trino será a base fundamental no decorrer da vida cristã. Essa doutrina acompanhará o salvo em seu desenvolvimento espiritual até que ele chegue ao céu. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. A doutrina da Trindade ensina que Deus subsiste eternamente como três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Cada pessoa é totalmente Deus. Portanto, há uma só essência divina em três pessoas distintas. A Bíblia fala do Pai como Deus, Filipenses 1:2, de Jesus como Deus, Tito 2:13, e do Espírito Santo chamando-o de Deus em Atos 5, de 3 a 4. Então vem a seguinte pergunta: não seriam apenas três formas diferentes de ver Deus, ou três papéis que a mesma pessoa divina representa? Não, a resposta é não. A Bíblia indica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Por exemplo, o Pai enviou o Filho ao mundo e não ele mesmo. O Filho entregou o Espírito ao Pai na cruz, Lucas 23:46. O Filho retornou ao Pai, João 16:10. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo, João 14:26, Atos 2:33. Portanto, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Jesus disse que o Pai estava nele, mas em nenhum momento ele disse que era o Pai, João 14, versos 9 e 10. Por mais de 80 vezes, Jesus afirmou que ele não era o Pai e nem a única pessoa da divindade, João 5, 17 a 43, João 8, capítulo 8, versos 19 a 49. O diácono Estevão e o apóstolo João viram o Senhor Jesus no céu, ao lado do Pai, como uma pessoa distinta do Pai, Atos 7, 55, 56, Apocalipse 5, versos de 6 a 10. Quanto ao argumento de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são nomes, explicamos o seguinte: no Novo Testamento, Pai se tornou o nome próprio do Criador em sua nova relação com os nascidos de novo. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. Em momento algum, Jesus mencionou qualquer nome além desse. Sobre a expressão Filho, vemos que este é o único nome empregado pelo Pai ao nosso Salvador. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, Hebreus 1:8. O mesmo também pode ser dito sobre o Espírito Santo. O que parecia ser um título se transformou em nome próprio. Quando Jesus disse: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ele estava ratificando os nomes e as pessoas distintas da Trindade. Então, qual é o nome de Deus eterno? Pai. Qual é o nome do Salvador? Filho. Qual é o nome do Consolador? Espírito Santo. Fórmula herética do batismo. Aqueles que batizam em nome de Jesus, somente em nome de Jesus, confundem a ordem do batismo com a fórmula do batismo. Quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38, Pedro não estava mencionando a fórmula, mas a ordem, até porque o batismo de João ainda era muito conhecido naqueles dias. Então era necessário distinguir o batismo de Jesus do batismo de João. Devemos nos lembrar também que ainda havia o batismo dos prosélitos no judaísmo. Então, tudo o que nós fazemos na igreja
nós sabemos que deve ser feito em nome de Jesus, ou sob as ordens do Senhor Jesus, sob a autoridade dele. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Para que o batismo seja feito em nome de Jesus, deve ser feito usando a fórmula trinitariana que foi claramente registrada por Mateus, aonde já lemos. Imersão, o método bíblico do batismo. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Atos 8, 36 a 39. Neste texto bíblico, vemos Felipe e o eunuco entrando e saindo da água. Isso subentende que havia um bom volume de água naquele lugar. Fica claro que se o batismo fosse por aspersão, não precisariam entrar na água. A Bíblia também diz que João batizava onde havia muita água. Lemos: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João 3:23. Não existe vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. A própria palavra grega baptizo tem um sentido de mergulhar ou submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vamos para a conclusão desta lição. Vimos nessa lição que a água batismal não pode limpar o pecado, mas também não pode ser deixado de lado, pois trata-se de um mandamento de Jesus Cristo. Todos os cristãos devem levar a sério as palavras do Senhor. Por meio do batismo, nos identificamos com o nosso Salvador e ainda temos a oportunidade de fazer a confissão pública da nossa fé, conforme disse Jesus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e abençoe especialmente os que estão se preparando para descer as águas. Com certeza, este será um dia inesquecível na vida do novo convertido. Deus abençoe a todos então, tenham todos uma ótima aula, que as igrejas sejam edificadas e que o Senhor seja glorificado. Amém.